O que Jesus quis dizer com a frase que nós devemos cortar as mãos, cortar os pés e arrancar os nossos olhos? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Quero explicar o que Jesus estava querendo dizer com essa frase. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 9, versículo 43, onde Jesus vai dizer o seguinte: E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino dos céus, ou no reino de Deus, com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Somente até o verso 48. E aqui eu quero analisar essas três citações de Jesus: cortar as mãos, cortar os pés e arrancar os olhos ou um dos olhos. O que Jesus realmente quis dizer com isso? Será que Jesus quis dizer que literalmente eu devo cortar a minha mão? Eu acredito que não é isso que Jesus está falando. Jesus não quer que ninguém corte sua mão fora, até porque seria mais difícil dessa pessoa viver nessa terra e servir a Ele, né? Porque Ele quer que a gente sirva a Ele. O que Jesus está falando é sobre a santificação. O que Jesus está trabalhando aqui nesse texto é a santificação do crente diante de Deus, o estilo de vida que ele tem que levar. Quando Jesus fala que nós devemos cortar a mão ou o pé e arrancar os olhos, Jesus está falando que é muito melhor você abandonar aquela prática do que continuar fazendo aquilo e ser condenado ao inferno. E aqui Jesus fala de três áreas. E aqui eu quero tratar cada uma delas rapidamente e trazer uma aplicação que eu acredito que vai ficar muito claro para a sua vida. Quando Jesus fala que nós devemos cortar as nossas mãos, ele está dizendo que nós devemos deixar de fazer aquilo que nós fazemos com a mão, que constitui esse pecado, né? Abandonar aquilo, do que continuar fazendo aquilo e ser condenado ao inferno. Por exemplo, quais são as coisas que você faz com a sua mão que são pecaminosas? Que dá um exemplo aqui bem esdrúxulo: assassinatos. Tem gente que usa as mãos, né? Não tem como fazer isso sem as mãos, usando uma arma, usando uma faca, então ele usa as mãos para fazer isso, né? Tem gente que usa as mãos para roubar, né? Tem gente que rouba. Então o que Jesus está falando é: pare de fazer o que você está fazendo com as suas mãos, que é pecaminoso, que constitui esse pecado, porque isso vai te levar para o inferno. Aí se entende o que Jesus diz: é muito melhor você cortar a sua mão, deixar de fazer aquilo que você está fazendo e entrar no reino dos céus, do que você continuar fazendo aquilo que você quer com as suas mãos, que constitui esse pecado, e ser lançado no inferno. A mesma coisa se aplica às outras partes que ele usa aqui no texto. Por exemplo, ele fala cortar os pés. O que Jesus quer dizer com isso? Pare de andar por lugares que te levam ao pecado, ou pare de ir a lugares onde você vai pecar. Ou seja, os pés indicam pessoas que vão por lugares, e aqui nesse contexto, que vão cometer pecados. Então é parar de andar em lugares que te levam a pecar. Por exemplo, pessoas que andam em bares, bebendo, né, enchendo a cara, se enchendo de álcool, indo para um lugar ali onde ele vai pecar, né? Que eu quero dar alguns exemplos: bares, boates, festas, amizades que te levam ao pecado. Então você usa os seus pés para ir para esses lugares. Então o que Jesus está ensinando? Pare de ir por esses lugares, pare de andar por esses lugares, porque esses lugares te levam a pecar, te levam a fazer coisas erradas. E essas coisas que você faz com os seus pés vai te levar ao inferno. Então é muito melhor você parar de andar por esses lugares, cortar o seu pé, na linguagem de Jesus, do que você continuar fazendo isso e ser lançado no inferno. A mesma ideia se aplica aos olhos. Quando ele fala arrancar os olhos, é parar de ver ou parar de assistir o que te leva a pecar. Por exemplo, cobiçar os bens do próximo é pecado, cobiçar a mulher do próximo é pecado, a mulher ou o homem, cobiçar qualquer pessoa, independente de ser casado ou não. Porque tem gente que usa essa desculpa, né? Se a pessoa é casada, aí eu não posso cobiçar, mas se ela não é, eu posso. Não, não pode de jeito nenhum. Você só pode desejar a mulher que é sua, que você casou, ou o homem que é seu, que você casou. Por exemplo, o que mais que eu tenho que parar de fazer com meus olhos? Assistir pornografia. Tem crente que assiste pornografia. Às vezes não assiste pornografia explícita, mas assiste num filme uma cena de sexo ali, que é pecado, que acende dentro do coração dele a lascívia, que leva ele a desejar o pecado. Então está pecando com os olhos, né? Filmes que contêm cenas de morte, de assassinato, de violência,
né, que levam a pessoa a ter pensamentos ou desejos nesse sentido, que promove a violência. Então, as coisas que eu faço com os olhos que me levam a pecar, eu tenho que parar de fazer isso. Então, quando Jesus fala arrancar os olhos, está falando pare de fazer isso que você está fazendo com os seus olhos. E claro que não se limita apenas a essas três áreas que Jesus está tratando aqui. Ele está falando sobre as mãos, sobre os pés e sobre os olhos, mas não é só isso. Por exemplo, nós podemos aplicar a outras áreas, como a sua mente. O que você anda imaginando aí? Os seus pensamentos. Essas coisas que você imagina está levando você ao pecado, então pare de imaginar essas coisas. É a mesma coisa, vamos usar aqui a mesma linguagem de Jesus, arranca o teu cérebro fora. Claro que não é literal, mas estaria no mesmo sentido que Jesus está falando aqui. Por exemplo, se o teu coração te faz pecar, usando a linguagem de Jesus, arranca-o fora. É a mesma ideia, mas não é literal. Ou seja, os desejos que estão brotando dentro do teu coração ali, que são desejos pecaminosos, estão levando você ao pecado. O que eu devo fazer? Eu devo bloqueá-los. Salomão vai falar em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou os caminhos da vida. Então eu tenho que protegê-lo. Eu tenho que impedir que ele seja contaminado. Não no sentido de que algo vai entrar, mas de colocar para fora aquilo que está ali dentro. Ou seja, atender ao desejo do meu coração. O salmista diz, se eu atender o desejo do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando ele fala coração, ele está falando sobre o desejo da sua natureza caída, da sua alma pecaminosa. Então, esse desejo que o salmista está dizendo que ele não deve atender. Então, para resumir, para finalizar, nós devemos vigiar o que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos pés e com os nossos olhos. Devemos vigiar e, se necessário for, cortá-los. Ou seja, abandonar essas práticas que fazemos por meio desses membros para que não venhamos ser condenados ao inferno. É isso que Jesus está ensinando. Então que nós venhamos aprender e praticar isso. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por mais uma manhã. Pai Santo, pedimos do Teu Espírito graça, força, que o Teu Espírito nos capacite, nos direcione aqui para que nós venhamos rejeitar as obras infrutuosas das trevas, que possamos rejeitar os desejos, a pecaminosidade, a imoralidade, a pornografia, os desejos quanto ao álcool, à droga, todas essas coisas que nos levam ao pecado, que constituem esse pecado diante da Tua presença. Que o Teu Espírito gere em nós o fruto do domínio próprio. Possamos refrear a nossa carne, refrear os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, possamos ter domínio sobre o nosso corpo, para que nós não venhamos entristecer ao Senhor, mas que venhamos agradá-lo com a Tua ajuda, claro, do Teu Espírito. Eu te peço por mim e pelas pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Amém. E eu te peço, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com alguém, deixa um comentário e até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.